Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação, sextou! Que sexta-feira maravilhosa! O Flamengo está nas quartas de finais da Copa Libertadores da América, vai encarar o Peñarol, um adversário duro, complicado, mas que o Flamengo tem plenas condições de passar, principalmente porque será outro Flamengo. Gente, podem apostar aí. O Flamengo que vocês viram hoje será completamente diferente. O Flamengo aí pretende ter pelo menos mais 4 reforços importantes para encorpar o elenco e claro que as condições físicas dos jogadores irá melhorar para esse confronto. E o Flamengo vai se tornar favorito, sim, nesse confronto que é duro, mas vai dar Flamengo. Eu vou dizer para vocês, hein? Eu ontem não tive condições de fazer o pós-jogo. Não tinha a menor condição. Muita emoção, muita tensão, né? Vendo o jogo à base de calmante, porque é difícil você assistir um jogo que tu sabe que teu time vai ser pressionado o tempo inteiro e pouco vai fazer no ataque. E eu vou defender o Tite nesse momento, porque ele não tinha o que fazer, cara. Os jogadores se arrastavam em campo de uma maneira que, se você faz substituições na parte ofensiva, melhorando a parte ofensiva, gente, ia tomar o gol, tinha que se fechar mesmo, furar a bola e tal. Tem horas, Libertadores é uma competição diferente de outras competições como Champions League e tal. Tem hora, meu amigo, que é na base da raça, da disposição, e os jogadores entregaram tudo em campo. Eu tô orgulhoso dos jogadores do Flamengo, porque eles se entregaram tudo em campo aqui no jogo contra o Bolívar. Não foi possível um placar maior porque eles estão destruídos fisicamente. E lá é no jogo, a gente tendo ainda conhecimento, sabendo de questões física de jogadores, minutagem que o jogador teria condição de entrar em campo, era um negócio muito desesperador. Mas o Flamengo conseguiu. Olha, que alívio! E aí, a gente vai falar aqui sobre Tite faz forte cobrança por reforços na coletiva. Fla deve anunciar a contratação de Carlos Alcaraz ainda no dia de hoje. Hoje deve ter anúncio oficial de contratações do Flamengo correndo contra o tempo e o Alcaraz deve ser anunciado hoje. Tite revela interesse do Manchester United em lateral direito Wesley. Flamengo tem grandes chances de anunciar a contratação também no dia de hoje, no mais tardar amanhã, do lateral esquerdo Alexandro. E, claro, espera o desfecho de outras transações que só terá o complemento no final da janela. Será outro Flamengo, eu não tenho a menor dúvida disso. Você está feliz? Acordou nessa sexta-feira animado, feliz com a performance? Performance não, porque não tem como a gente avaliar performance aqui. Mas como é que você acordou hoje? Classificado para as quartas de final da Libertadores, e é isso que importa. E eu queria pedir a você, como forma de comemoração, para que você, nesse momento, meta o dedo no like. Agora, com vontade, vamos subir para comemorar. Bota o dedo no like aí, é de graça, não paga nada. E claro, clique no botão vermelho, inscrevendo-se no nosso canal Família da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota, brota, brota. Aqui pro Família da Nação. O drone vai subir comemorando pela cidade do Rio de Janeiro. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Sobe, 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 drone, vamos comemorar a nação. Galera, vou dizer uma coisa para vocês, cara. Foi no desespero.
Eu vou dizer aqui que o Flamengo fez, eu que acompanho jogos do Flamengo na altitude, a gente acompanha há muitos anos, né? E, para mim, foi o melhor primeiro tempo que o Flamengo fez na altitude. O Flamengo perdeu a oportunidade de matar o jogo. Só que eu entendo que quando você dá o sprint de 100 metros, 50 metros que seja, você chega na bola para finalizar e a oxigenação no cérebro, ela não é a mesma, cara. Então, assim, eu entendo que o Gerson não conseguiu finalizar. Você vê que a velocidade da bola ela é diferente, o gramado horroroso, quer dizer, o estádio completamente lotado, todas as situações eram adversas. E o Flamengo, como um time maduro, conseguiu travar o time do Bolívar, que não teve grande chance. O Rossi fez uma grande partida, mas de finalizações de fora da área, aquelas bolas, chuveirinhos dentro da área e tal, o Flamengo conseguiu se comportar relativamente bem. É claro que tomou um gol numa bola dessa forma. Agora, como é que eu vou cobrar a pressão do portador da bola, né? Se você notava que o Gerson não tinha mais condições, cara. E era ele que estava na marcação, não tinha. Ele começou numa intensidade muito alta. Eu falei pro meu filho, ele vai morrer. Ele não vai aguentar. O Dela Cruz, gente, ele não tinha a menor condição. As informações que a gente tinha é que o Dela Cruz aguentaria 45 minutos. Ele foi além. Em alguns momentos, você via que os jogadores do Bolívar passavam com a bola dominada do lado dele e ele ficava olhando. Culpa do Dela Cruz? É óbvio que não. Ele não aguentava, ele não está conseguindo acompanhar a performance. O momento físico dele é complicado, vive com dores, enfim. Mas as substituições do técnico Tite, que foram muito criticadas, na parte defensiva, ele fechou ali, fez um ferrolho ali atrás, colocou uma linha de 5, 2 volantes na frente da linha de 5, e numa situação de altitude, não tem jeito. Eu critico o Tite por fazer isso no jogo contra o Palmeiras. Uma vergonha o que o Flamengo fez contra o Palmeiras, porque ali é um cenário onde você tem que jogar de igual para igual, sabe? Você está jogando num gramado onde você está acostumado a jogar e performar bem. Ali foi uma vergonha. Hoje não, ontem não. Uma situação diferente. As condições de ar rarefeito, altitude, desgaste, não dá. Todo mundo chega lá contra o Bolívar e acaba perdendo. É uma loucura. E o Flamengo suportou muito bem. Claro que tomou um gol que a gente não esperava. O Bolívar não estava criando para poder fazer aqueles gols, para poder fazer gol. E depois desse gol foi um Deus nos acuda, uma pressão intensa da equipe boliviana. E aí, meu amigo, só Deus mesmo. A única coisa que eu contesto aqui da escalação do técnico Tite é que ele guardou nitidamente o Bruno Henrique para o segundo tempo. E aí, cara, é complicado isso, né? Porque no primeiro momento eu até falava, realmente, guardar o Bruno Henrique para o segundo tempo é legal, porque eles vão estar cansados, vão ter que partir para cima. Uma estocada do Bruno Henrique, ele vai sair na cara do gol e vai fazer o gol, porque ele tem qualidade para isso. Só que é o seguinte, cara, quando o Bruno Henrique entrou, todos os volantes, todos os meias armadores do Flamengo, que são pessoas, jogadores capazes de meter uma bola pro atacante, pro Bruno Henrique, não tinha mais condições de jogo. E aí você empilha zagueiros, empilha jogadores que não têm a mesma criatividade, e aí o Bruno Henrique fica lá fazendo número, não consegue receber uma bola. Ele ainda conseguiu numa bola que não foi lançamento, foi chutada para frente, e ele ganha do zagueiro em velocidade e acaba cavando a expulsão do zagueiro. Então, assim, é difícil analisar a performance individual dos jogadores, mas alguns deles se destacaram muito. O Rossi, partida espetacular. O Rossi fez um curso com o Diego Alves, cara. Ele enrolou pra cacete. Ele imitou o Diego Alves em todos os aspectos e tá de parabéns. Além de conseguir fazer a cera que tinha que fazer, ainda quando foi acionado, fez grandes defesas. Outro, Léo Ortiz. Gente, o Léo Ortiz ele não é só o melhor zagueiro do Flamengo, ele é o melhor volante do Flamengo. Ele dá um banho nos demais, um verdadeiro banho. O Pulgar
que até fez uma partida de razoável para boa, ele erra muitos passes, ele não tem a mesma pegada que o Léo Ortiz. Cara, o Léo Ortiz ganhou todas as bolas no meio campo. Ele estava presente em todos os lugares. Toda hora uma bola dividida, aparecia o Léo Ortiz e ganhava. Uma partida espetacular do Léo Ortiz, de encher realmente os olhos. Outro jogador que se dedicou demais, cara, incrível como ele não cansou, foi o Luiz Araújo. Como o Luiz Araújo jogou bem. Muito bem mesmo, conseguindo chegar à frente, marcar atrás. Na parte defensiva do Flamengo, eu tenho que aplaudir Fabrício Bruno. Cara, o Fabrício Bruno foi um monstro na zaga do Flamengo. Em alguns momentos, quando o Léo Pereira errava lances, né, que o Léo Pereira teve alguma dificuldade ali, errou alguns passes e tal, o Fabrício Bruno aparecia no lado dele e roubava a bola com uma imposição física espetacular. Então, assim, esses jogadores, na minha opinião, se destacaram muito, mas o mais importante no jogo de hoje foi o coletivo, que funcionou e o Flamengo conseguiu o resultado que precisava. Infelizmente, uma derrota, mas diante de um cenário com o time esfacelado, você conseguir o resultado que nos premia com a classificação foi o mais importante. Ah, mas se jogar assim contra o Peñarol, o Flamengo vai ser eliminado. Gente, não vai jogar assim. É outro time. São reforços que estão chegando. Um cenário onde os jogadores do Flamengo que estão mal fisicamente, eles vão estar numa condição diferente. Os machucados irão voltar. Então, assim, o Flamengo tem tudo para poder conseguir chegar a uma semifinal contra Botafogo ou São Paulo, onde o Flamengo, se enfrentar o Botafogo, terá a vantagem de jogar o segundo jogo no Maracanã. Ainda tem esse detalhe que pouca gente se atenta. Então, assim, olha, jogo importantíssimo, eu lembro, até mesmo no ano mágico do Flamengo de 2019, o jogo das oitavas de final, o Flamengo teve que ganhar nos pênaltis. O Flamengo sofreu demais, também pelo aspecto físico. O Jorge Jesus chegou e encontrou o Flamengo muito mal fisicamente. O Flamengo chegou a ser pressionado pela equipe do Emelec no Maracanã. Fez o resultado de 2-0, depois não conseguiu forças para poder tentar o terceiro. E os últimos 10 minutos foi pressão do Emelec. E foi para os pênaltis. Nos pênaltis, papai do céu abençoou, porque imaginar que até o René teve que bater pênalti e fazer gol. Que alívio, cara. Que alívio a gente estamos todos nós, rubro-negros, nas quartas de final. Tite, em entrevista coletiva, sai da mesmice, sai daquele cenário onde ele não responde às perguntas, faz boa política com a diretoria e tal, e cobra. Ele cobra claramente reforços. Ele diz que o Flamengo chegou numa condição de hoje onde tinha muitos jogadores da base e não pode, num jogo decisivo, ter tantos jogadores da base. Porque ele coloca esses jogadores numa fogueira tremenda e que pode, inclusive, encerrar a carreira de um jogador desse jogar uma partida como essa. E o elenco do Flamengo está curto e que ele precisa de mais peças para a sequência das competições. A gente já vem dizendo aqui, esse embate entre Tite e diretoria, ele já acontece há algum tempo. O Tite cobra reforços da diretoria e a diretoria agora, obviamente, não tem mais saída e vai buscar os reforços. O primeiro já chegou, Michael. O Carlos Alcaraz deve ser anunciado no dia de hoje. Aproveitando aqui a oportunidade para poder destacar que o Flamengo fechou a contratação de Carlos Alcaraz junto ao Southampton, 18 milhões de euros de forma parcelada e mais Vitor Hugo por um empréstimo de 1 ano com o passe fixado. O Southampton já encaminhou o sim, já disse sim ao Flamengo. Ah, mas então o que falta? O que falta agora é o Vitor Hugo voltando de viagem, porque ele estava viajando com o Flamengo, ele retornando aqui para o Brasil, ele vai acertar salários com o Southampton e também numa reunião que acontece hoje de manhã, o empresário e o Carlos Alcaraz vão debater, né, os pequenos ajustes, detalhes
que, segundo o dirigente do Flamengo nos confirmou, é questão de tempo de contrato, questão de valor de multa rescisória, quer dizer, pequenos detalhes para responder sim ao Flamengo e vir para o Rio de Janeiro se apresentar sendo jogador do Flamengo. É claro que enquanto não está assinado e o jogador não deu ok, não está contratado, mas a possibilidade disso acontecer ela é enorme. Um jogador de 21 anos, um jogador onde tem uma possibilidade, né, de crescimento enorme, acho que vai performar muito bem aqui no futebol brasileiro e acho uma grande contratação, porque a gente vê, jogadores de armação o Flamengo não tem, cara. É carente de jogadores nesse setor e a gente espera que o Alcaraz possa fazer bem esse papel chegando aqui no Flamengo. Hoje tem a apresentação do Michael no Ninho do Urubu e já tem data para estreia, domingo contra o Bragantino. Eu explico para vocês o seguinte, a apresentação do Michael seria segunda-feira. Segunda-feira, já estava confirmada. O Flamengo antecipou essa apresentação para sexta-feira para colocar o jogador em campo. Ele que já está no bid, o nome dele no bid. Colocar o jogador em campo contra o Bragantino. E aí só vai depender do técnico Tite, né? Para poder escalar o jogador, colocar o jogador no banco, enfim, aí o Tite vai definir. O Flamengo vai chegar destruído do jogo de altitude, quinta-feira. Então, Michael, que vem de uma pré-temporada, jogando poucos jogos e tal, então ele pode ajudar muito nessa partida contra o Bragantino, e eu tenho quase certeza que será titular, será a estreia do nosso robozinho Michael. Daqui a pouquinho, às 14h, a apresentação do jogador no Ninho do Urubu. Tite revela que, inclusive ele diz que ficou feliz com a não ida do Wesley, porque é um jogador muito promissor, teceu uma série de elogios ao lateral direito Wesley e disse que o Manchester United tem interesse na contratação do jogador. Informações que a gente tem é que o Flamengo vai vender o Wesley, inclusive corre atrás de outro lateral direito por conta disso. Mas é claro, só vai vender se a proposta chegar, né? Interesse é uma coisa, a proposta oficial é outra, e nós vamos aguardar para poder trazer para vocês mais uma informação em primeira mão aqui do nosso canal Família da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Sextou, galera, e o Mengão tá classificado e eu vou trabalhar agora feliz da vida. Olha, eu vou estar nojento hoje no meu trabalho. Os caras vão olhar pra mim e falar assim, porra, tu tá rindo de orelha a orelha, tu tá nojento pra caramba. É porque eu sou Flamengo, tô nas 3 competições e é rumo ao tetra. Eu acredito. Você acredita? Se eu fosse você, acreditava, hein? Acredito de verdade. Um grande abraço, saudações rubro-negras, vamos que vamos!